noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu já estava aí com saudades desses nossos encontros por aqui, espero que todos estejam bem. E hoje eu converso com meu querido amigo Marcelo Veras sobre o mais novo livro dele, Ruídos e Silêncios da Vida Confinada. Vamos aí aguardando o Marcelo, que já deve estar entrando por aqui. Tô dentro? Oi, tá dentro? Ô, minha amiga, Sempre. tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tudo jóia. E você? Muito familiar de estar aqui com você. Muito bom. Eu também, né? Depois que eu te mandei a mensagem, eu falei, gente, antes a gente se falava assim, né? Te encontro no restaurante tal hora, te Ixi. encontro no teatro tal hora, né? Não, te encontro no arroba de É muito tal hora. complicado, é. A tela, né? E já Como deve ter esses um ano, encontros talvez, né? A mudaram, gente, né? né, deve ter feito um papo, deve ter mais ou menos um ano aquele último papo que a gente teve. Nossa, tudo isso foi no meio da pandemia, naquela fase mais severa mesmo. Foi, É isso mesmo. foi. A gente perde, inclusive, essa noção do tempo, né? É, Sempre que a gente vai se referir, né? Foi o ano passado, não foi? Foi 2020, né? é. Novos tempos aí. Novos Bom, mas tempos, né? bem-vindo mais uma vez. Uhum, obrigado. Seu livro me suscitou, assim, várias questões. Ah, foi? Eu Oba! acho que vai ser uma conversa bem boa. Já saiu o livro? O Já, meu já. ainda não Não, chegou. ele atrasou por uma chatice minha, porque eu queria botar um brilhozinho na capa. E porque assim, a capa, né, é uma janela que mostra o dentro e o fora, obviamente, né? A janela sempre é um portal, né? Como uma Uhum, porta. É um portal que é todo o espírito, né, do livro. Então, mas eu queria que desse um uhum. brilhozinho no chão, que o sol batesse. É uma coisa boba, aí atrasou 10 dias, mas está saindo, soube agora na editora, amanhã. Então pronto, tá tudo indo. Ah, que ótimo, então. Então, estou tendo aqui a felicidade de conversar antes dele sair, inclusive. É, exato, assim, é muito bom. E a foto da capa é sua, né, Marcelo? Isso na verdade, a fotografia para mim é um pouco até uma solução analítica, né? Eu tinha uma questão com o objeto olhar, Uhum. e que na minha análise, nos anos de análise, a solução que eu tive foi assim, é melhor eu subjetivar o olhar do que eu ser simplesmente coisa olhada, né? Um objeto de uma cena Uhum. traumática infantil. Então, a fotografia veio como uma solução que senão eu não conseguiria me separar do meu analista. Eu faço análise desde 83, imagina. Chega uma hora que, né? Eu tenho É um quase o casamento. mesmo tempo de casamento. Eu me casei em 81. Eu tenho 40 anos casado com minha mulher e 38 casado com a psicanálise. Uhum. Isso aí foi uma boa solução. Foi, tá funcionando. Bom, gente, tá assim. Bom, o nome do livro do Marcelo, para quem não sabe, é Ruídos e Silêncios da Vida Confinada. Vou apresentar o Marcelo, fazer uma breve introdução e aí a gente começa um bate-papo aqui. Bom, Marcelo Veras é psiquiatra, psicanalista, professor de especialização em teoria psicanalítica da Universidade Federal da Bahia e coordenador do PSIL, Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade Federal da Bahia, membro da Associação Mundial de Psicanálise e da Escola Brasileira de Psicanálise, autor de A Loucura Entre Nós, pela editora Contracapa, e Selfie, Logo Existo, pela editora Currupio. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção no seu livro foram os pares opostos, né? Ruído e silêncio. Então eu fiz uma breve introdução pensando nesses dois Poxa, significantes, né? gentil. Bom, o silêncio tem grande importância para a psicanálise, principalmente na prática clínica. A entrada do analisante em análise é a saída dele do silêncio. Silêncio de resistência ou de abertura do inconsciente. O silêncio é nosso estado primeiro, em torno do qual as palavras gravitam. A figura do vazio. Faz vida com o verbo que passa a dar formas e contornos à existência. O silêncio também é nosso estado último. A morte é aquilo que cessa a produção de novas palavras no sujeito. O sintoma no corpo é uma forma de dizer o que se calou. E os ruídos?
Seria algo que estaria entre o silêncio e a letra? Seriam os enganos, os malditos, os xistes, as piadas, as ranhuras? E aqui eu já abro para uma primeira pergunta. Como esses silêncios e ruídos se configuraram na pandemia frente à vida confinada para você? Tá bom, primeiro Bem-vindo, Marcelo. agradeço. Eu já queria até que esse texto depois ele ficasse registrado. Eu gostaria de ter esse texto, né? Se você puder gentilmente me Ai, um passar, prazer. para eu poder colocá-lo na minha Claro, rede social, porque eu achei um muito prazer. bonito. Muito obrigado, né, pela sua leitura. Na verdade, assim, tem que Eu explicar para o te pessoal aqui. agradeço. O livro não chegou físico, mas eu tinha mandado o livro em PDF já, Uhum. né, para Tive o privilégio de para a lê-lo. Patrícia, para ler antes, né, dela. Então, ela teve condição de ler algumas situações. Bom, tem um detalhe que eu acho que é importante, é que a própria noção de ruídos e silêncios ela foi evoluindo na escrita desse livro, né? Esse Uhum. livro, um pouco, ele é quase que... Eu não sei se eu continuarei escrevendo dessa maneira. Esse livro, ele é um livro que dialoga com o Self Logo Existo. Os dois livros são Uhum. livros assim que são frutos de uma experiência com as mídias sociais, em diálogos que a gente tem nas mídias, um pouco diferente do Loucura Entre Nós, que é um livro talvez um pouco mais acadêmico, um livro que tem um objetivo mais de formação até do psicanalista. Esse livro ele é quase que a resposta a questões que eu colocava no Self Logo Existo. E, inclusive, Uhum. curiosamente, porque ele começa os ruídos e silêncios, os primeiros ruídos ao qual me refiro, não sei se você teve possibilidade de perceber no livro, eram ruídos que abalavam uma certa noção de aquisição de alguns direitos, de alguns avanços democráticos, alguns avanços que faziam com que o psicanalista ele estivesse talvez mais presente na cena, e uma cena que permitia também que a psicanálise ela fluísse um pouco melhor. Do ano 2000 para cá, eu como psiquiatra, né, de formação, eu poderia dizer, inclusive, a partir da Lei 10.216, que é a lei que reorientou a saúde mental no Brasil, que é uma lei que vem totalmente coroar assim, a abertura que essa lei, a Lei 10.216, foi gestada muito tempo antes pelo Paulo Delgado. Ela demorou 10 anos maturando para reorientar o que seria a loucura, o espaço mental no Brasil. Então, demorou todo esse tempo, né, para que se tivesse essa lei, para que a gente tivesse uma ideia de que iríamos avançar bastante. Só que a partir de 2015, 2016, 2017, naquele momento em que começa a se ameaçar um certo Estado democrático, em que uma sombra totalitária e de intolerância começou a voltar, ressuscitar, inclusive, cadáveres e frases da época da ditadura, isso para mim é o primeiro barulho. Essa é a primeira, digamos, a primeira noção de que havia um ruído ali que interpelava. Então, o primeiro ruído entrou como interpretação. Uma interpretação, ou seja, o ruído não é uma música, o ruído não é algo agradável, não é necessariamente ruim. Mas, por exemplo, quando você está numa casa e tem um ruído no teto, você fica um pouco alarmado, você não sabe muito bem. Pode ser somente o vento balançando as folhas, mas pode ter algum roedor, não é isso? Então, para mim, o ruído Uhum. significa que uma interrogação se colocou para o psicanalista como leitor do mundo. É claro que a psicanálise ela não vai mudar o mundo, não tem essa pretensão, não somos tão numerosos assim sequer para mudar o nosso ambiente. Mas o psicanalista ele é capaz de ler o mundo e, eventualmente, também de deixar suas marcas escritas em algum, né, ponto. E essa leitura foi já um trabalho, quer dizer, a gente escuta, a gente percebe, e aí há um momento de escrita desse ruído daquilo que vai começando a Uhum. surgir na clínica, e principalmente, não sei se você teve possibilidade de ver nesse livro, muito no meu gesto matinal, no meu hábito matinal, de que muitos têm, de acordar
eu faço ali um shake de proteína, né? Velhos que precisam de proteína, porque senão o músculo vai embora. Aí eu estou fazendo e vou ler Uhum. jornais. E então tem toda a primeira parte do livro que começa assim, tem a manchete e depois tem uma resposta que aquele ruído daquela manchete me causou, né? E esse ruído Uhum. transformado em escrita. Passado mais um tempo, a própria noção de ruído ela foi mudando, porque aí o silêncio da pandemia, que fez com que o mundo, vocês vão se lembrar todos, sobretudo ali no começo, no abril, né, maio, junho de 2020, havia um silêncio quase que sepulcral, né, um silêncio nas cidades, no mundo inteiro. E, Uhum. e aí o ruído é curioso, porque tá bom, então o mundo não faz mais barulho, vamos poder dormir tranquilos, e aí veio a insônia. E aí a gente Uhum. percebe que o ruído do mundo nada mais é do que o modo como o mundo ressoa é, em nossos corpos, suscitando os nossos próprios ruídos. E aí a gente percebe que o grande sintoma da pandemia foi a insônia. Nós éramos acordados Uhum. não pelo Sim. silêncio, mas pelos ruídos produzidos, pela fantasmagoria do silêncio. Então foi um pouco por isso que é ruídos e silêncios. E é claro, isso tem toda a questão também conectada à própria psicanálise, que a psicanálise ela ouve silêncios, ela lê entre linhas, ela Uhum. enxerga ali onde há opacidade. Então, não é que ela vai enxergar como Tiresias, mas ela vai enxergar no sentido de que ela percebe que há algo no impossível a ver, a gente pode vislumbrar o opaco também. Uhum. Bom, esse livro ele nasce, na verdade, antes da pandemia, né? Em Você começa a escrever 2017, em dois mil e 17, dezessete, exato. né? Tanto que o nome ia ser Como é que você outro. percebeu? O nome não Uhum. seria esse. O nome Uhum. inicial era Ruídos e Silêncios de um Brasil em Chamas. Por quê? Porque Uhum. eu começo o livro, e inclusive o prólogo, que eu chamo de epílogo, embora ele comece, foi o dia que eu chego em casa, eu ligo a televisão e vejo o incêndio do Museu Nacional e tenho uma percepção que me atravessou como Uhum. um raio de que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. E esses silêncios se multiplicaram com o silêncio, perdão, e esses incêndios se multiplicaram com as secas, com a Amazônia pegando fogo, com o Pantanal pegando fogo, com a Uhum. Cinemateca pegando fogo. Só que aí veio a pandemia e foi aí que surgiu a ideia de que o grande, digamos, coadjuvante ainda era o vírus. E aí falamos do confinamento. Então, para você, esse livro nasce a partir de uma inquietação, Totalmente. sobretudo uma inquietação política, social. Patrícia, esse livro ele nasce do fato de que talvez alguns não percebam isso. O psicanalista ele não deixa de ser psicanalista quando vai para casa e tranca a chave no Uhum. consultório. Por outro lado, não significa que ele carrega o divã nas ruas, mas simplesmente que eu, pelo menos outras pessoas talvez consigam, eu jamais consegui separar o político do analítico, que é Uhum. completamente diferente de fazer militância ou de atuar politicamente como analista. Sim. Eu acho que os analistas não têm essa competência para ser, talvez, políticos, até porque talvez o que Lacan deixou como maior legado foi de que, quando ele fala que a relação sexual não existe, ele está dizendo também que a política nunca vai fazer um. A política significa sempre uma expectativa de uma alteridade inassimilável pelo amor. Então, que não é Uhum. possível, pelo sentimento do amor, o sentimento religioso, cobrirmos as aporias, as distinções que permeiam, né, a linguagem e o mundo. Então, foi por aí que o livro foi se enveredando
nessa impossível distinção entre existir e ser um homem político. Uhum. Bom, outra questão contada por você é de que um Brasil diferente passou a ser escutado pelos psicanalistas, né? Não apenas no divã, pois faz tempo que a psicanálise é maior do que os consultórios. E qual a sua leitura, então, dos sintomas no mundo? O que você escutou enquanto psicanalista nas análises que conduziu na pandemia? Quais as queixas mais recorrentes que você recolheu? Que a gente vinha aí de um momento político também, das eleições, né? Então as pessoas já estavam bem mexidas com isso, né? E logo em seguida a gente cai numa pandemia. Eu acho que poucas vezes na minha vida, quando eu falo na minha vida, eu poderia tentar agir como um bom historiador e pensar como foi isso na Polônia, em Auschwitz, ou como seria isso, talvez no século XVII. Mas eu só posso falar da minha experiência de vida. Talvez eu nunca tenha podido, na minha experiência clínica, que lá se vão 30 e tantos anos, brevemente, talvez 40 anos de experiência clínica, e de análise, como eu falei, 38 anos, poucas vezes eu entendi tão claramente que existe uma patologia da segregação. Ou seja, de que os sintomas que, se antes o que surgia muito mais no consultório do jovem analista, quando eu eram ligadas às questões do Édipo, da lei, da transgressão, do Édipo, né? Ou seja, do desejo e na necessidade de ousar. Eu fui um pouco da geração, digamos, a geração hippie, a geração 70, é mais a geração dos meus pais do que a minha. Eu nasci em 61, ou seja, Woodstock, eu era um menino de 10 anos. Eu não era, embora completamente fascinado ali por aquele universo, mas já ali, Henrique Lohan, que é um psicanalista, né, que todos apreciam muito, ele dizia que essas comunidades hippies e as grandes utopias, elas não proliferaram pelo tédio. Ou seja, havia alguma coisa do gozo ali que, muito bem, não adianta apenas renegar a ordem do mundo e tentar inventar algo novo, porque mesmo assim algo do tédio vai aparecer. Ora, poucas vezes antes, é claro que temos agora muitos sintomas que são muito mais frutos do confinamento. Mas eu não consigo separar o confinamento, o lockdown, que é uma coisa que teve uma eficácia comprovada cientificamente e necessária, eu não consigo separar isso do fato de que o confinamento, mais uma vez, coloca o sujeito, numa escala global, diante da questão da segregação, do que é a alteridade. Então, talvez, assim, se eu pudesse definir um pouco o momento atual, eu pensaria assim, vivemos agora, de 2020 para cá, a possibilidade de ver as patologias da alteridade. O outro como outro mal, o outro que é o meu vizinho que não usa máscara ou que usa, né, o outro nessa perspectiva. E é por aí que eu me deixei espantar um pouco ao ouvir na clínica e, principalmente, você deve ter percebido, na minha própria experiência. Uma vez que, mais do que o self logo existe, eu faço muitas confidências nesse... digamos que a última parte do livro... É quase um diário, né? Diário. Eu a sensação de estar lendo um diário. Eu chamei de República Democrática da minha casa, porque é o único lugar que eu podia, talvez, garantir que houvesse ainda uma democracia que eu pudesse assegurar com certo conforto, é da minha casa. Então, eu chamo esse período e que eu acho muito simpático, que eu ouvi da minha filha, minha neta, falando, que o que estava acontecendo era a Copalice. Aí eu chamei de Diário do Acopalice. Foi um pouco isso. Bom, o confinamento ele trouxe uma necessidade, por que não dizer uma possibilidade de reinvenção, né? Acho que as pessoas tiveram aí que se reinventar realmente, muitos projetos surgiram, né? Por conta desse confinamento, né? Bom, nós saímos do mundo das selfies para as lives, né?
mudamos nossos hábitos de pedir comida, de cuidar da casa, de estudar, de trabalhar, de estar e de encontrar o outro, né? Nós, analistas, tivemos que nos haver com os atendimentos online. O público invadiu o privado, né? O íntimo, o particular, né? Quais os efeitos disso na cultura? Porque é uma questão que eu venho me perguntando muito, né? Como vai seguir a psicanálise, né? Porque após assim, essa fase mais severa da pandemia, né? O que eu percebo na clínica também é que tem uma certa zona de conforto agora, né? Dos analisantes. Ah, mas eu vou ter que pegar o carro, eu vou pagar estacionamento, eu vou ter que parar na rua, né? E assim, né? Eu percebo um movimento de seguir online. O que você percebe? Você me deu inspiração para o título de algum texto que eu vou escrever: Seguir online. Continue online. Sim, isso é verdade. A gente percebe, mas isso não é um fenômeno exclusivo da nossa clínica, não. Curiosamente, eu tenho ouvido muito no meu consultório e mesmo na UFBA, onde eu tenho aquele grande projeto que é o PSIL, né? Mais de 50 mil estudantes, e a gente toca um projeto muito bacana de escuta do sofrimento da vida universitária. Muitos temem muito voltar às aulas, né? Temem voltar, as crianças não querem voltar. Então, muitas querem, obviamente. Não dá, eu não gosto de estatísticas, assim, eu sou ruim de estatística, mas eu sei que muitas querem e muitas também não querem permanecer online. Ora, eu não demonizo o online. No começo, eu até brincava e dizia assim, poxa, tem gente que sabe fazer um duplo twist carpado com o online, sabe? Eu não consigo fazer, eu sou ruim do troço, aprendi. Todo mundo pensa assim, mas Marcelo gosta de postar as coisas no Facebook, então ele entende do online. Não entendo tanto assim, não. E é difícil porque às vezes eu sou muito disperso e atender os pacientes, assim, eu atendo e ao mesmo tempo passa. Você está falando e aí entra um WhatsApp porque você está falando na mesma tela, eu me perco naquele negócio e a concentração às vezes é difícil. Claro, eu fui me equilibrando e como todo você vai aprendendo um pouquinho, né, a trabalhar. Definitivamente algumas coisas eu já entendi. O online veio para ficar. O online é extremamente eficaz para muita coisa, inclusive para alguns pacientes. Eu vi grandes progressos em alguns pacientes com a perspectiva de fazer online, da maneira mais bizarra, alguns só com chat, alguns com a voz sem a imagem. O que eu brinco é que o analista agora, ele vem em pedaços. Antes a gente abria a porta, o analista estava inteiro. Agora, assim, o analista, ele faz a pergunta, é com voz ou sem voz? É com olhar ou sem olhar? É com corpo ou sem corpo? Então, parece que a gente tem agora... Está me escutando ou não está me escutando? Exato, tem objeto voz, não tem objeto olhar. Então, isso me parece que o analista agora, eu chamo... tem um doce que eu adoro, que minha avó fazia em Minas, que é amor em pedaços. Não sei se você conhece. É abacaxi com coco, uma maçã. Eu adorava aquilo na minha infância, né? E eu digo que agora é o analista em pedaços, assim. Você não sabe qual pedaço vai estar açucarado que o analista vai dar. Esse pedaço meu analista eu quero. Eu adoro a voz dele, só quero a voz, vou tirar o olhar. Ou seja, essa explosão. E que, é claro, a gente vai aprendendo a fazer um pouco com isso. Eu já voltei praticamente 50% dos meus atendimentos estão sendo presenciais. Mas eu tenho um grande volume de pacientes que não voltarão, e inclusive porque eu tenho pacientes que eu não conheci presencialmente. E que houve um momento que era necessidade isso, né? E que eu sei que eu terei poucas perspectivas de encontrá-lo presencialmente. Eu tenho paciente na Nova Zelândia, paciente em Houston. Então, isso às vezes complica um pouco a nossa perspectiva. Mas aquilo que eu falo, eu concluí o primeiro livro, que é o Loucura Entre Nós, a partir de um episódio que aconteceu no Hospital Juliano Moreira, que eu trabalhava. Eu era diretor desse hospital e aí tinha uma máquina que a gente precisava tirar no lugar e não conseguia, porque tinha que ter uma grua para tirar e era uma complicação. E não dava para sair. E era num lugar que a gente queria fazer um jardim ali.
E aí a gente ficou olhando os arquitetos, todo mundo olhando para aquela máquina ali, 1 tonelada, sem saber o que fazer com o troço. Aí chegou um paciente morador do hospital psiquiátrico, olhou assim, bem amigo meu, assim, esses pacientes antigos, crônicos, como a gente chamava. Ô, doutor, por que que o senhor não pinta isso bem bonito e bota uma placa, o impossível de retirar? E eu, pá, Lacan. Eu falei, Olha, nossa, Lacan puro. Aí eu cheguei, eu fiz isso, a gente pintou ele bem bonito, escreveu o impossível de retirar. olha só que E aí a minha gestão, a gente brincava que sempre tinha um impossível que ficava ali, olha, vamos lá, a seresta vai ser lá em cima, no jardim perto do impossível, a gente chamava de impossível. E aí eu dedico, né, o Loucura Entre Nós aos profissionais de saúde mental que são profissionais do impossível. Né? Todos nós somos profissionais do impossível. Então, a partir daí eu posso dizer, poxa, se a gente é profissional do impossível, vamos ter que lidar com esse novo vamos nos impossível. virar com o Com o impossível. impossível. Eu não vou dizer, oh, meu Deus, pronto, meu sais agora, eu não vou atender. Não vou, né? Eu não acho que o psicanalista tem que ser nostálgico do Lampião a gás, ou na época de Freud, assim. Eu já disse isso mais de uma vez. Freud adoraria o WhatsApp. Ele era fofoqueiro, Freud, né? Ele ia adorar ficar ali futricando com aqueles colegas dele. A pessoa, se Freud tivesse WhatsApp, nossa, não ia deixar em paz. Nossa, os atos falhos, então, do WhatsApp. O WhatsApp, eu digo o seguinte, que quem tem corretor automático não precisa de inconsciente. O próprio corretor faz todos os atos falhos que você precisa. Mas é interessante essa questão do analista em pedaços, né? Porque, assim, às vezes você atende uma pessoa já há bastante tempo, né? Aí ela percebe que você tem uma tatuagem que ela nunca viu, que, né, entra no consultório, tá lá e deita no divã, né? Aí fica olhando essa casa, eu estava atendendo uma criança, né? E eu atendia de um lado, que a parede era branca, tal, não tinha muita cor, né? E ok, estava seguindo. Um dia eu mudei o lado da sala, né? E aí tinha o quadro colorido, né? Era outro cenário, né? E ela estava assim, né? Eu falei, que você está olhando, né? Ah, muito melhor, assim. Eu falei, melhor como? Tá mais colorido, né? Parecia hospital aquilo. Eu falei, tá bom. Então eu falei assim, vamos ficar só desse lado. Muito melhor. Então, assim, né? São nuances que vão aparecendo que às vezes no consultório não apareceriam, Não, e né? outra coisa é que agora, ao contrário, nós vamos à casa de nossos pacientes. Né? Então, eu brinquei, não sei se você chegou a ver, que eu até fiz um post recente, que eu tenho alguns pacientes que o único lugar que eles tinham privacidade para fazer análise é dentro do Ah, eu achei closet. ótimo. Aí um paciente meu chegou assim, pô, doutor, eu passei 10 anos fazendo análise para entrar para o armário. Eu acho aquilo ótimo. Eu achei ótimo isso. Mas é isso. Bom, outra questão também que me causou muito no seu livro foi a questão da segregação, né? Sim. Bom, a pandemia ela escancarou e evidenciou isso também, né? Porque a gente tem uma posição privilegiada, não dá para negar isso. A gente pôde passar por tudo isso em segurança, com tranquilidade, com conforto, com acesso à tecnologia, né? Os que podiam ficar em casa e protegidos e os que não tinham essa opção, né? Ficamos cara a cara com a vulnerabilidade, né, de certos sujeitos e a falta de políticas públicas, né, de inclusão. Bom, segregação não é um conceito fundamental na psicanálise, né? Tampouco um termo muito utilizado até no nosso vocabulário corrente. Mas podemos nos valer da noção de segregação utilizada por Lacan, né, ao longo do seu ensino, para pensar os efeitos que esse discurso produz no laço, né? Que relação a gente poderia pensar entre segregação, gozo, sintoma, pensando esse período pré, pós-pandemia, né? Acredito que a gente chegue lá neste pós. Bom, a segregação, para mim, ela fica escancarada exatamente como o modo como se produz hoje de uma maneira deslocalizada. Eu vou tentar explicar isso, mas eu sei que tem analistas aqui que vão entender isso melhor. Deslocalizada a questão do objeto no campo do outro. O fato de que no mundo capitalista nós temos muito objeto à mão, assim, opa, eu tenho esse objeto à mão, você pode comprar, você pode ter, fez um certo ideal
de que é possível ter o objeto independente do desejo do outro, do que é o outro. Então, esse sujeito contemporâneo é um sujeito que está perdido, deslocalizado com relação ao desejo do outro. Aí parece que é muito bom, então eu sou autônomo, eu sou dono do meu desejo. Não, o que surge é a civilização da angústia, porque a gente sabe que a angústia não é a falta, como diz Lacan. A angústia é a falta da falta. Então, o que causa angústia é exatamente o fato de que nada no campo do outro, eu não consigo ler a necessidade desse outro, um desejo. Por isso que as toxicomanias são tão próximas de um tratamento quase que em curto-circuito do desejo do outro para se conseguir algum corpo, né? Algum modo de existir no mundo. Eu penso que é preciso ter muito cuidado com as toxicomanias, porque elas não existem como mal, elas existem como um certo tratamento possível da existência quando esse outro não mostra mais nada para o sujeito, desejo nenhum para o sujeito. Ora, aí existe uma inferência, uma interseção entre o psicanalítico, o analítico e o político. Por quê? Porque ações de saúde pública, né? Eu fui presidente da Comissão Técnica de Reforma Psiquiátrica aqui no estado da Bahia, uma época, e eu tentava ser aquilo ali e ser analista ao mesmo tempo. E o que eu tentava dizer é o seguinte: quando o sujeito está perdido na Cracolândia, pronto, perto, né, mais próxima de você do que de mim, mas aqui em Salvador nós temos isso também, é aí que quando esse sujeito não tem nenhum outro desejante, o Estado pode fazer essa função. Então, a função do Estado não deve ser normativa, ela tem que ser uma função de mostrar que esses sujeitos contam. Por quê? Porque a maneira de furar a toxicomania, em casos como a Cracolândia, é mostrar que há um Estado desejante por eles. E não um Estado que quer simplesmente eliminá-los como objeto, ou doutriná-los e discipliná-los, mas ali quando você vai encontrar essa produção, né, que a gente percebe cada vez mais, sobretudo nessa sociedade hiperliberal de sujeitos, né, ejetados completamente da possibilidade de ter um lugar de existência no mundo, é aí que o Estado ele pode, de uma certa maneira, não ser mais um a ejetá-los, como tá bom, vamos citar a incontornável expressão necropolítica do Achille Mbembe, mas é aí que uma política de Estado que mostra que há um desejo de reconhecê-los como cidadão e não simplesmente de resolver o problema da higiene da região da Cracolândia para poder subir mais prédios caros, porque o mercado imobiliário exige, faz uma diferença muito grande, né, no modo como se vai agir. Então, a segregação, talvez ela não seja um conceito fundamental na técnica psicanalítica, mas me parece que a segregação ela é o caroço, o nó das escolas de psicanálise que estão pensando em que analistas vão estar aqui em 2030, 2040. Esses analistas eles têm que estar preparados para esse debate. Bom, e o que dizer dos corpos confinados, entre os ruídos e o silêncio? A experiência real do corpo. O real, esse conceito tão difundido na psicanálise, que remete ao traumático, ao que pode ser nomeado. Como diz Lacan, o real é o que anda mal. A pandemia fez crescer os casos de doenças psicossomáticas? Bom, psicossomáticas, talvez eu não tivesse essa apreensão da psicossomática clássica, daquelas doenças psicossomáticas clássicas. Por quê? Porque me parece que as doenças psicossomáticas mais clássicas, como, sei lá, vamos pegar doenças de pele, ou mesmo asma,
São doenças muito mais conectadas, a meu ver, a uma patologia da alienação, a uma patologia da impossível conexão com o outro e do estresse que causa essa relação com o outro. Então, são nas tensões do cotidiano, e eu diria até o contrário, que a separação impedida pelos corpos, eu sempre falo separação de corpos porque isolamento social é um pouco relativo. Para alguns nichos, nunca se comunicou tanto do que no momento do isolamento de corpos, né? No virtual, né? Eu brincava, eu acho que eu já te disse isso, eu tinha medo de abrir a geladeira e estar dentro de uma live ou tá sendo convidado para alguma coisa. Virou até meme, né? Nossa, mais uma live. Houve um momento, né, que visivelmente a gente sentia essa inquietação. Então, isso me parece que não houve isolamento nesse sentido para alguns. Mas é mais do que notório, por exemplo, que para as pessoas mais velhas que não têm uma habilidade muito grande com virtualidade, com nada disso, aquela coisa de proteger a vovó para ela não morrer de Covid, e aí deixa a vovó isolada, que assim, que a vovó, digamos, o que regulava a vida dela lá nos seus 90 e poucos anos, talvez fosse a visita da família nos sábados, minimamente, né? Era pouco, mas para ela é tudo. Aí, de repente, você priva essa vovó disso e dizendo, é para te salvar. Olha, o que eu tive de pacientes que nesse momento sombraram, entraram na demência foi enorme, porque exatamente o sentimento de abandono. E aí eu digo o seguinte, é aí que eu trago mais uma vez que entre o núcleo de segregação, mais uma vez a saúde mental, ela é segregada também, Patrícia. Por quê? Porque o mestre sanitário, olha o que eu estou dizendo, isso você sabe até, eu sei que você sabe, eu sou casado com uma cientista da Fiocruz, quer dizer, uma pessoa. Ou seja, aqui dentro é um debate vivo que eu tenho aqui na minha casa, com os meus amigos da Fiocruz, que eu respeito enormemente, mas sempre é o seguinte, primeiro vamos salvar a vida e depois a gente pensa no mental. Ah, sim, eles vão ficar... mas não podemos fazer nada, porque senão eles vão morrer, então vamos salvar a vida. Então, isso mostra que a saúde mental não é considerado, para muitos, o real valor da vida. E que o valor da vida está, talvez, em manter alguém vivo. E não é bem assim que as coisas acontecem. Então, o que eu pude perceber é que não há a possibilidade de fazer algo muito, digamos, muito standard, muito que sirva para todos. Mas, é claro, os adolescentes, muitos extremamente safos na pandemia, muito melhor que a gente, adoraram. Tudo que eles queriam, o sonho de consumo deles antes da pandemia era ficar trancado num quarto jogando RPG com os amigos. Uau, agora está autorizado a fazer isso, né? Uau, que coisa boa. Quem gosta de chato de ir para a escola, não, posso enrolar aqui, eu tiro minha câmera, fico dormindo um pouquinho e volto. Gente, isso que é o horror dos professores, eu acho que, gente, menos. O objetivo aqui são estratégia de sobrevivência. Se a gente saiu vivo do ano 2020, 2021, quando a gente tem essa obscenidade aí de 603 mil mortes, tá bom demais. Ou seja, nunca o Brasil perdeu tanta gente em guerra, em nada, e de repente a gente consegue esse privilégio de estar conseguindo se conectar, ainda estar vivo. Então, isso não me parece que foi o grande problema, mas para alguns foi. Então, essa questão do isolamento de corpos trouxe situações que, é óbvio, são muito curiosas. Eu digo sempre, nunca antes ficou tão claro como um terceiro pode ser importante para a manutenção de uma relação a dois. E na hora que os maridos e mulheres namorados não encontraram seus amantes, é aí que o casamento degringolou e a agressividade veio para dentro de casa. Antes estava tudo tranquilo, né? A coisa mais bem equilibrada. Ou seja, as chicanas, né? Os desvios do desejo tiveram que vencer obstáculos inéditos, né? Mas o desejo ele é caracterizado exatamente por ele saber transpor
regras, como a gente teve casos como na França, que o primeiro-ministro saiu fugido, despistado numa moto para encontrar amante, caiu por causa desse escândalo em plena pandemia. Ou seja, eu me diverto muito também com as transgressões, porque eu tive uma lição, Patrícia, de saúde mental que eu adorei, do Rick Lohan. Eu era diretor do Congresso Brasileiro, Encontro Brasileiro, aqui em Salvador. Tem uns 8, talvez 10 anos essa história. E aí ele era o convidado principal, né? O Henrique Lohan, na época, acho que ele era presidente da Associação Mundial. Aí ele faz a conferência e eu vou levá-lo para o aeroporto. E como é em São Paulo, como é em quase toda a cidade do Brasil, os aeroportos você tem que pegar longas avenidas para chegar até o aeroporto. E aí eu estava dirigindo. Vai ter um radar daqui a 100 metros. Atenção, daqui a 100 metros tem um radar, né? E aí eu fiquei meio dizendo isso. Ele falou, nossa, que coisa interessante. Porque aquele cara que vê que tem uma placa de que daqui a 100 metros tem um radar e passa a 200 por hora, esse é que a sua saúde mental precisa pegar. Aquele que vê e freia, ele é safo. Tá tudo certo. Para mim, saúde mental só precisa ser isso. Saber frear quando diz, olha, vai ter um radar lá na frente. Aquele que sabe que vai ter um radar e atravessa, esse aqui é a saúde mental, precisa ali frear. Então, isso me deu uma ideia de que não existe transgressão zero. Existe transgressão inteligente também. A transgressão pode ser uma maneira de sobrevivência também, né? Sobretudo num momento em que a gente tem a volta de um conservadorismo, de um totalitarismo, tentando trazer, por exemplo, normatizações absolutamente bizarras para o mundo contemporâneo, como a menina vai usar rosa, menino usa azul, maconha sequela as pessoas, aborto não pode, a mulher deu mole porque foi estuprada. Assim, na hora que você vê situações como essa, é que a gente vê que, para lá, tem que transgredir, você não pode se abaixar a um mestre totalitário. A gente vinha de um pandemônio e caiu numa pandemia, né? Não necessariamente nessa ordem. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa questão do luto e da morte, né? Colette Soler, né, numa participação naquela série de lives que o Antônio Quiné fez durante a pandemia, né, ela considerou que se poderia pensar a morte como significante mestre dos nossos dias atuais. Não a morte simplesmente de um corpo, né, mas a morte, por exemplo, que não são só os corpos que deixam de existir, mas também os planos, as rotinas, os encontros, as outras possibilidades. E essas pessoas que não puderam enterrar seus mortos, que efeito isso vai trazer? Que não puderam vivenciar esse luto? Eu posso... É por isso que eu digo que esse livro ele é um livro um pouco especial, né? Ele é um livro um pouco diferente, porque eu poderia tranquilamente falar, te responder a partir da minha própria experiência com a Covid. Por sinal, nesta sala em que eu estou, aqui na minha casa, falando, porque eu atravessei um ano praticamente absolutamente confinado, com todas as regras restritas. Por quê? Porque minha sogra morava conosco há anos e morava aqui na nossa casa, mas ela teve problema de coluna e uma hora tivemos que chamar uma pessoa, um fisioterapeuta que transmitiu o Covid para ela, que passou para minha esposa, que passou para mim, e de repente a casa, que deveria ser o lugar mais tranquilo, virou um ambiente onde eu fui atravessado pela Covid. Não foi uma Covid gravíssima, não fui internado, mas eu tive problema pulmonar e fiquei uns bons meses ainda arfando e com dificuldade. E minha sogra morreu, não deu conta. E a gente teve que viver essa experiência em casa, ao mesmo tempo que eu vivia a experiência de ouvir meus pacientes que perdiam os seus e que não tinham condição de fazer o ritual.
né, o ritual simbólico, e perdi pacientes também. Eu perdi alguns pacientes que morreram de Covid, e não eram idosos, eu perdi paciente jovem de Covid, brilhante, pessoas assim com potencial, uma vida maravilhosa pela frente. E a questão da simbolização, ela é fundamental, porque, não sei se você vai se lembrar, Lacan ele define que o humano se torna humano, para Lacan, naquele momento em que ele enterra seus mortos com suas insígnias, com o simbólico. Né? Para Lacan, o humano é no momento que a falta é simbolizada com seus objetos. Né? E o que se percebeu, como eu tive um caso particular que foi bastante complexo na minha clínica, de alguém que não tinha absolutamente certeza se tinha enterrado a pessoa querida dela ou se era um outro corpo que estava ali, por exemplo. Não tinha ideia, não tinha garantias, porque ela não pôde ver, não tem, e depois viu em notícia no jornal que estava tudo muito errado ali. Ou seja, mas Freud ele diz o seguinte, que a morte ela é Unverdrang, ou seja, ela não é possível ter a representação da morte. Porque o humano não. Nós podemos falar, todos os homens são mortais, e mesmo assim não saberemos o que é a representação da morte. A morte faz furo no simbólico. E eu digo que o vírus ele faz furo no real, porque o vírus, eu demorei para entender isso, o vírus não é vida. Ele afeta vidas, mas ele sequer é uma vida. Né? E ele faz furo no imaginário. Por quê? Porque a gente não sabe se está contaminado ou não, até quando o sintoma aparece. E isso faz com que a gente tenha uma percepção da alteridade muito muito difícil. Eu disse não sei se no prólogo, acho que é logo no comecinho, eu digo o seguinte: o vírus ele é tão bizarro que ele nem entrou e nem perdeu a Arca de Noé. Ele não entrou na Arca de Noé, com certeza, mas ele também não estava do lado de fora da Arca de Noé. Ele não foi como os dinossauros, poxa, perdi a Arca de Noé, olha que horror. Ou seja, o vírus ele não estava ali. Então, o vírus ele é um real furo. O que para nós pode ser um pouco estranho é porque existe uma diferença entre o furo e o objeto. E provavelmente o que a gente percebe é que nós estávamos vivendo numa civilização do objeto, dos gadgets. E o que os gadgets fazem, né? Os gadgets estão aí exatamente para que não vejamos o furo, né? Quando a OMS ela diz que o grande mal do século XXI é a depressão, eu discordo plenamente disso. Por quê? Porque a depressão, sabemos que para cada deprimido chorando, tem um vendedor de antidepressivo sorrindo, e que, na verdade, fez uma medicalização da depressão enorme, complexa, e de outras coisas também, não foi só da depressão. Mas o que a gente vai perceber é que não sei se há uma grande confusão entre depressão e frustração. E o que eu vejo é que é uma geração de frustrados. Primeiro, porque, como eu falei no primeiro livro lá, o Self Love Existe, as redes sociais eram feitas para muito mais ser uma caixa de ressonância narcísica e mostrar, do que propriamente para conectar as pessoas e, a partir daí, você conhecer o outro. Então, houve um momento que a civilização do narcisismo era a civilização que não queria ver a falta, o envelhecimento, né? Não queria saber nada sobre o que é a morte e a perda. E, por um outro lado, o que a gente percebe é que tentar obturar o furo da morte, né? Que você está citando a Colette Soledad, tentar obturar com o objeto é uma falsa solução. Por quê? Porque quando tapamos o furo com o objeto, nós temos a angústia, que é a falta da falta. Ou seja, então o sujeito ficou capturado pela angústia, e aí sim, uma coisa que a gente vê explodindo são as síndromes de pânico, né? O sujeito não mais sabendo como se orientar no mundo que entra em pânico, que é diferente da fobia, que a fobia já dá uma orientação, né? A fobia diz, o cachorro está ali, eu estou com medo, vou correr para cá.
A angústia, o que os pacientes falam na angústia? É que eu não sei para onde eu corro, eu não sei para onde ir, eu não sei que horas ela vai aparecer, a síndrome do pânico. Né? Então, é exatamente porque o objeto ele é não localizável, ele obtura aquele furo, que é a grande tragédia. Então, o que a gente percebe é que essa civilização que tenta tratar pelo objeto, eu tenho uma tradução para gadgets que eu chamo de futilitários. Porque, para mim, é um bom exemplo daquilo que é absolutamente desnecessário e imprescindível ao mesmo tempo. E voltando a essa questão da morte, tem uma questão, acho que é interessante, né? Eu assisti essa live com a Colette Solé e fiquei pensando nessa coisa do ritual, dos ritos de passagem, né? E, por exemplo, quando uma pessoa não é enterrada e sim cremada, você não pega as cinzas na hora, né? Então você tem que acreditar que quando você volta para pegar as cinzas, né, que é o teu ente querido que está ali, né? Não há garantia, né? Então, é meramente um ritual, realmente, né? Você não tem certeza Ritual se você que é está o pegando o seu principal. pai ali, a sua mãe, né? Exatamente. Né? Porque não há essa garantia, né? Não. Mas o importante é o ritual. E o ritual, quando ele é coletivo, ele é melhor. Né? Quando a gente pode estar... Eu posso te dizer, porque hoje é um dia relativamente triste, mas ao mesmo tempo significativo para mim, porque eu estou aqui hoje, mas hoje à tarde eu estava na cerimônia de cremação de uma colega psicanalista, Vera Santana, da Escola Brasileira de Psicanálise, mas eu tinha feito há muito pouco tempo, no sábado, eu tinha entrevistado ela. Quer dizer, Marcelo, eu vou morrer, mas eu queria falar umas coisas antes. E eu filmei ela, a gente fez uma entrevista de mais de 70 minutos, que vai sair, e foi ali naquele momento que eu estava vendo isso, o tanto que é importante o ritual. Hoje, por exemplo, eu estava nessa cremação, foi possível já juntar algumas pessoas, eu pude falar algumas palavras ali, aqui no cemitério, e eu estava vendo isso, poxa, que bom que foi possível ela ter feito essa cerimônia. Ela até pôde subjetivar a própria morte no momento em que ela mesma estava ali, né? No momento em que ela mesma pôde participar, mandando uma mensagem, né? De, olha, eu amo vocês, eu achei aquilo muito bacana que ela fez. Então, sim, eu acho que há um certo tratamento da morte que talvez a partir dessa experiência a gente consiga mudar alguma coisa, mudar no sentido de trazer como era antes. Né? A sociedade da felicidade, do sucesso, ela só gosta de ver morte em série de assassinato em Netflix. Mas, no fundo, as pessoas não mais estão pensando um pouco na própria morte, e que não adianta, igual, existe uma peça que eu gosto muito que fala assim: Postman always rings twice. O carteiro sempre toca duas vezes. Virou um filme também, em mais de uma versão. Ou seja, não adianta. Se ela não bater agora, como no Sétimo Selo, não quer dizer a trupe de artistas do Sétimo Selo que é poupada, ela é poupada ali. E a morte leva o cavaleiro. Mas não quer dizer que depois não vai aparecer também, não vai voltar ali para bater na porta. Então, é preciso, eu insisto muito, falar com as crianças sobre, né, sobre a morte, que elas possam ter uma visão. Se poupa muito, ninguém quer levar mais criança para o enterro de uma avó, de um pai, de uma mãe. Tem que levar, tem que perguntar. Por quê? Porque a gente sabe, você é psicanalista, sabe que no futuro, 30 anos depois, eles vão te dizer: poxa, não me deixaram ir no enterro do meu pai. Não é? Então, muita coisa tem que mudar nesse sentido. Gente, habilitei os comentários aqui, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, a gente tem aí uns minutos finais ainda, a gente pode recebê-las aqui. Você fez uma pergunta no seu livro que eu queria saber se você conseguiu respondê-la. É possível falar em uma clínica dos afetos e, ao mesmo tempo, apostar em sua falta de autenticidade? Sim, essa é a grande questão do novo amor.
Quem me conhece sabe que eu sempre digo que o amor não existe, só existem as provas de amor. Se amor existisse, a gente precisava dar provas, né? A gente não precisava estar tendo que provar. Você me ama, te ama. Me ama mesmo? Por que você disse que me ama se não ama, né? Eu brinco sempre com isso. Mas eu acredito sim num novo amor. Né? Num amor que é uma certa reconciliação. O outro amor é quando a gente tira a pessoa da jaula da nossa própria fantasia. Um conselho que eu dou aqui, que eu já dei em alguns lugares para as pessoas que estão me assistindo: se vão para o Tinder, para o Grindr, para o Par Perfeito, para onde quiserem ir, procurem quem não dá match. Porque se vocês forem procurar quem dá match, vocês vão estar procurando só a fantasia de vocês. E um outro, ninguém consegue ser a fantasia para um sujeito 24 horas por dia. Uma hora fracassa aquilo ali. Tem muito mais chance de dar certo quando você pega um que não deu match do que quando você pega um que deu match. Né? Ou seja, então eu acredito sim no amor, nesse sentido que o amor livre para uma mulher é um amor que não seja erotômano. Ou seja, uma mulher ela pode ter um novo amor quando ela vai conseguir não ter aquela necessidade de ter um amor incondicional, né? E não entender um pouco e renunciar um pouco por exemplo, a necessidade da outra, na histeria. E um homem, quando é que um homem ele está preparado a um novo amor? Por exemplo, quando ele consegue transar com uma mulher sem uma fantasia, sem estereotipá-la. Quando ele consegue realmente ter um corpo outro que não seja o corpo da fantasia dele. É possível? Não sei, mas pelo menos é uma aposta que a gente faz, né? Uma tentativa que a gente faz. Gente, alguém teria alguma pergunta ou comentário para fazer? Marcelo, alguma coisa que você queria colocar em relação ao livro que eu não te perguntei? Eu fiz o seguinte, o livro é grande, né? São 300 e tantas páginas. Aí eu fiz o seguinte, eu selecionei um comentário, né? Ou seja, um texto para ler. E aí eu ficava pensando, poxa, eu vou ler apenas um texto, deixa eu ver que texto eu vou escolher, né? Eu fiquei pensando um pouco. Aí eu escolhi o dia A. Por que é o dia A? Porque o livro ele tem o dia A, ia ser dia 1, dia 2, dia 3, só que os números são infinitos e o alfabeto não é infinito. Então eu achei mais interessante fazer A, B, C, D, porque depois repete, né? Depois começa de novo A, B, C, D. E aí eu escolhi um texto que é o dia A de não sei que looping desses lá, nem eu mesmo me lembro. E é um pequeno texto do meu diário da República Democrática da minha casa, né? Esse dia eu nomeei de Sobre Máscaras e Sua Falta. E aí eu tô lá aqui trancado no meu confinamento e eu escrevo isso. Um dia de quarentena pode se tornar perfeito. As negociações começaram muito cedo durante a semana. Como consertar a máquina de lavar pratos? Imagine, em plena pandemia, a nossa máquina de lavar pratos quebrou e quem disse que minha mulher ia deixar entrar alguém para consertar? Né? Não tinha como. Mas lavar prato, eu falei, eu não aguento fazer tudo, atender pacientes e ainda lavar prato. Nenhuma estratégia suportaria o padrão perdidos no espaço de descontaminação que minha mulher exigia, né? Já viram essa nova série? Você chega de um planeta alienígena e passa por uma câmera em 3 segundos, retira qualquer vestígio do outro. Aí você está higienizado. Tentamos de tudo. Minha esposa desmontou a máquina, assistiu vários tutoriais do YouTube e nada, a máquina continuava quebrada. Apesar da gravidade não ser a mesma da Lua, chamamos alguém para consertar a máquina, né? E o nosso herói astronauta entrou levitando com suas pernas cobertas, cada uma por um saco de lixo azul celeste de 100 litros, uma máscara de pano preto com pequenas margaridas. Certamente sua Helena lhe preparou um traje galáctico da jornada. E foi assim que o moço entrou aqui. Ao retornar para seu planeta, com toda a nossa gratidão, a máquina voltou a funcionar. Sim,
os dias podem ser perfeitos. Voltamos a ter uma máquina de lavar roupas. Confortado pelo suave barulho da máquina novamente em ação, quase uma cantiga de niná, fui ouvir algumas declarações do novo ministro da saída. Eu chamava o ministro de ministro da saída, porque ministro da saúde eles saíam tantos que eu passei a chamar de ministro da saída. Pronto, incorporei o ato falho. Seu comentário sobre, aí um comentário de um ministro da saída da época, seu comentário sobre escolher salvar jovens ou velhos reaparecia insistentemente a cada 5 minutos na minha timeline ou em algum grupo de WhatsApp. Ele dizia que tinha que salvar os jovens e não os velhos. Tentei dar um crédito para o novo ministro da saída. Se pensarmos bem, é possível, com otimismo, ver um certo cunho social na sua fala. Mas sem o SUS para viver muito no Brasil, é preciso ser rico para pagar um seguro de saúde, e envelhecer não é para principiantes no Brasil. Já os adolescentes negros são chacinados por um rolo compressor social desolador no Brasil. Eu quis acreditar que essa fala foi para eles, mas não foi. Mas, se a ideia for outra, me pergunto o que é uma sociedade em que pessoas falam que os velhos vão morrer ou que uns 7 mil vão morrer. Na época era 7 mil, chegamos a 600, né? Mas será um mal menor se morrerem 7 mil. Para além da obviedade dos laços afetivos, criamos um mundo sem ideais. Quando uma sociedade fala abertamente que seus mortos são um avatar, que a mortalidade dos velhos pelo vírus dos jovens, pela violência, ou simplesmente de famílias inteiras que construíram suas casas, nos belos vales de Mariana ou Brumadinho, pela lama, que eles são males incontornáveis, nós matamos nossos princípios. Por isso gosto de pensar as máscaras, que usamos todos, para além simplesmente de um instrumento técnico. Elas são um véu de decência na aridez humana dos homens práticos. Então, eu escolhi esse dia para a gente concluir aqui. Perfeito. Marcelo, eu te agradeço demais. É sempre super rico conversar com você, divertido, você tem um bom humor, escreve muito bem, né? Eu me vi lendo um diário, né? Uma hora eu tinha a impressão de estar lendo crônicas, né? Foi assim, foi um privilégio ter lido isso de primeira mão. Te agradeço muitíssimo. Muito obrigado a você e a todos que estão aqui ouvindo a gente.